Me perguntaram o que é o dízimo. O dízimo é uma contribuição sistemática e periódica que nós, cristãos católicos, fazemos junto à nossa igreja para podermos motivar e incentivar a missão da própria igreja. Quanto deve ser? Essa é uma pergunta interessante que nós precisamos sempre compreender. No Antigo Testamento, enquanto lei, se falava na 10ª parte, ou 10%. Hoje nós vivemos na graça. Então hoje o que conta é o quanto o nosso coração está engajado, envolvido dentro das nossas comunidades. E é isso que nos diz o 5º mandamento da lei da igreja. Cada qual, segundo as suas possibilidades, socorra as necessidades da sua comunidade. Interessante, não é? Espero o próximo. Como você faz para se tornar dizimista? Primeira coisa que tem que acontecer é uma transformação aqui no seu coração. Consulta seu coração. Consulta se você ama o projeto que Deus tem para a tua vida. Olha para a sociedade, vê que mudanças ela precisa e se a sua paróquia, se a sua comunidade não está realizando esse trabalho. Feita essa opção, decide junto com Deus: Senhor, Tu me destes a administrar tanto, eu desejo e posso participar da minha comunidade com tanto. Procure então o plantão ou a secretaria da sua paróquia e simples assim, você já vai ser dizimista. E lembra, é uma experiência paulatina. À medida em que você a faz, mais você aprende, melhor você vai compreender e fazer acontecer o dízimo na vida de outras pessoas também. Boa noite a todos vocês, é uma alegria enorme poder estar com vocês nessa noite para a gente tratar de um assunto tão rico, tão importante para nós quanto é o dízimo. Quero de antemão agradecer a presença de todos vocês, mas de modo muito especial agradecer Dom Paulo, arcebispo de Uberaba, pelo convite a participarmos, também do Padre Douglas, que fez todo esse trabalho de organização e preparação e o convite da gente poder trabalhar. Semana passada tivemos um momento com alguns sacerdotes e hoje com os leigos. E com alegria eles nos permitiram, então, expandir e fazer esse trabalho para todo o Brasil. Então, obrigado, Padre Douglas, obrigado, Dom Paulo, obrigado a todos os sacerdotes do clero da Arquidiocese de Uberaba. O nosso tema é sobre o dízimo, que eu gostaria de refletir hoje, é sobre este dízimo que é missionário e os missionários do dízimo. Então, nós vamos adentrar, vou fazer já uma apresentação para vocês, para a gente poder ir vendo, então, aqui como é que nós fazemos. Entrou direitinho, não? Acho que não entrou ainda, né? Vamos ver como é que entra aqui, então. Deixa eu ver se eu fiz certinho aqui. Agora sim. Deu certo, né? Então, nossa gratidão à Arquidiocese de Uberaba. Misericórdia é o que eu quero e não sacrifícios, pois não vim resgatar os justos e sim os pecadores. Quando nós falamos sobre o dízimo, é preciso sempre que tenhamos em mente de que o dízimo não pode ser reduzido simplesmente a uma prática financeira. Eu enfio a mão no bolso e eu entrego em nossas paróquias, em nossas comunidades. Não. É todo um processo que tem início no mais íntimo do nosso coração, que necessita da luz da fé, que necessita de um sim refletido, pensado,
para que possamos, então, vivenciar, experimentar e sermos experimentados por essa prática. O dízimo, uma vez vivido de modo consciente, ele atinge um nível, um grau de importância que nos faz, então, discípulos missionários de Jesus de Nazaré. Por quê? Porque ele é quem permite, é quem nos dá a oportunidade de fazer com que essas coisas todas aconteçam. Para quem está entrando pelo YouTube, não me conhece ainda, meu nome é Aristides Madureira, eu sou missionário leigo, já há mais de 30 anos na Igreja do Brasil, falando sobre o dízimo, seja na organização, implantação, reavivamento, manutenção, e é um tema que eu me dedico com uma paixão enorme, porque acredito que através do dízimo nós podemos escrever uma nova história. E ao longo desses anos todos eu tenho visto isso acontecer em centenas de milhares de paróquias que a gente já trabalhou, participou e viu o que uma pastoral bem implantada pode realizar. Então, todas as pessoas que trabalham na pastoral do dízimo, minha gratidão, meu abraço pelo carinho. Além disso tudo, nasce da missão a editora A Partilha, que nasceu para publicar subsídios de formação para a pastoral do dízimo, mas que com o crescimento ela foi hoje e publica para várias outras pastorais, catequese, liturgia, formação teológica, filosófica, enfim. Aqui vocês estão tendo a oportunidade de ver algumas obras que nós temos para o dízimo, desde o dízimo mirim, para a pastoral do dízimo em si, para a sua organização. Esse já é um calendário também de 2022, que já a partir da semana que vem, todas as paróquias do Brasil já vão começar a receber ação do nosso material. Rubem Alves, ele vai nos dizer o seguinte: a alma é uma borboleta. Há um instante em que uma voz nos diz que chegou o momento de uma grande metamorfose. Eu trago essa frase do Rubem Alves porque é assim como eu vejo esse momento histórico que todos nós estamos vivendo. Essa pandemia é como que uma voz no íntimo da humanidade dizendo: olha, é necessário avançarmos enquanto seres humanos. Nós desenvolvemos tecnologias, conseguimos contar hoje com a inteligência artificial, mas há que se ter um equilíbrio para que não se perca a dimensão entre o humano e o tecnológico, entre a inteligência cognitiva desenvolvida ao longo de milhões de anos, até chegarmos aqui com a inteligência artificial a quem nós hoje passamos a outorgar o modo de pensar. Então, há que se fazer uma parada e a pandemia fez com que isso acontecesse. Eu gosto da imagem da crisálida, não é? Porque ela é a terceira etapa do processo da borboleta. E nesse período ela fica como que isolada, num isolamento social, como muitos de nós estão vivendo. O mais interessante é que muitos de nós, às vezes, pode olhar para a crisálida e ver com que desespero, com que ansiedade vive a borboleta dentro desse pequeno casulo que vai ficando transparente e a gente vai tendo condições de acompanhar a evolução, a movimentação da borboleta. Há, inclusive, aqueles que tentam libertá-la da crisálida, mas ignoram que ela precisa desse tempo. É no ato de movimentar-se que ela fortalece as asas. E aí, sim, ela rompe com a crisálida e ela se transforma na borboleta e voa livre. Mas quando rompemos com o casulo antes, nós não permitimos que ela tenha desenvolvido suas asas. Então, é como se nós vivêssemos esse momento para que pudéssemos alcançar um voo diferenciado enquanto humanidade. A pandemia ela é triste e vem ceifando milhões de vidas no mundo todo. No Brasil vem nos castigando muito. E nesse caos, nessa realidade toda, é necessário que a gente entenda também quais são os nossos processos, como passar por isso. E como a comunidade cristã, como as nossas paróquias,
são importantes para nós nessa construção social. Eu trouxe aqui um quadro para que a gente pudesse juntos dar uma espiadela, como eu coloco ali em cima, na realidade que nós vivemos hoje. É interessante que às vezes me perguntam, Aristides, você acha que nós vamos ter uma outra realidade pós-pandemia? Como é que será esse novo normal que muita gente vem dizendo? Uma coisa é certa, nunca mais viveremos como vivíamos antes, porque vamos ter aprendido mais. A ciência cresceu mais. Muitas coisas que estavam previstas de serem lançadas no futuro próximo já foram lançadas. Práticas que talvez demorassem ainda 5 a 10 anos para serem colocadas em evidência dentro do conteúdo social, dentro do seu desenvolvimento, hoje já se apresenta como uma alternativa, como é o caso de deliveries, etc. e tal, onde você de casa já consegue consumir alimentos. Ficou muito mais normal, vamos dizer assim, pós-pandemia do que antes. Hoje está muito mais naturalizado. Eu não acredito seja uma coisa que vá sair do nosso meio. Algumas dessas coisas, por exemplo, está ali, ó. A tecnologia no nosso cotidiano, ela passou a fazer parte. Nós não conseguimos mais ficar sem o celular. Até mesmo a Pastoral da Comunicação vem contribuindo enormemente para a unidade dos fiéis, junto às paróquias, através das celebrações, né, televisionadas, etc. e tal. Mas quantos cursos a gente conseguiu fazer também de dentro de casa? Quantas informações e apesar de estarmos isolados dentro de casa, a tecnologia, seja do celular, seja em tablet, seja no nosso PC, nos colocou em contato com o mundo. Atualizamos a nossa leitura, vimos mais filmes e a tecnologia nos permitiu isso. Então, muita gente fala, por exemplo, vivemos a era da tecnologia, é verdade. Ela começou já há mais tempo, mas agora que nos parece que ela está mais evidenciada. Ela está mais urgente para a gente. Da mesma maneira que ela nos traz coisas muito positivas, ela corre também o risco de nos acostumar a um isolamento ainda maior, a um distanciamento uns dos outros ainda maior. Nós temos hoje também uma nova consciência organizacional. E não é somente nas organizações religiosas, mesmo no setor secular, das empresas, na sua maneira de pensar, na sua maneira de desenvolver suas atividades, a própria questão do home office, que muitos talvez não voltem a trabalhar nesse ambiente, mas permanecerão nas suas casas ou em centrais de coworking espalhados numa região mais próxima da própria casa, enfim, muitas modalidades vão trabalhar. A responsabilidade, por exemplo, para com a higiene, para com os cuidados com o cliente, essas coisas todas, conta muito hoje. As pessoas entram, por exemplo, num estabelecimento comercial e elas se sentem mais seguras quando encontram o álcool, quando encontram as pessoas que trabalham com suas máscaras. Enfim, ela criou uma nova rotina, um novo visual, estético, inclusive, que nos dá mais segurança. Para a igreja não é diferente. Hoje a gente entra na igreja e temos também o distanciamento nos bancos, nós temos o álcool, nós temos as pessoas todas municiadas com máscara, essas coisas dão uma segurança. É preciso compreender agora como atuar dentro desse cenário. Assim que a pandemia passar, muitas coisas vão voltar como a gente tinha o hábito de viver mais juntos. Mas a questão da higiene, a questão dos cuidados todos, esses nós vamos continuar a ter. Nós temos algumas mudanças de paradigmas acontecendo no nosso meio. Nós temos algumas coisas que estávamos habituados com o tempo, com a interferência do Estado, da igreja ou de outrem. Hoje, nós estamos percebendo que nós precisamos sentar de modo único e dialogar. Igreja, ciência, Estado. Essa história de nós acharmos que não podemos nos envolver com a política, que não tem nenhum problema a questão da política pública, eu não está envolvido com aquilo, é um equívoco assombroso. E estamos vendo isso tudo agora, né? Quando a cooperação é fundamental para que nós cheguemos a um consenso de vencer esse período difícil que está todo mundo vivenciando. Muitas pessoas estão apostando, e eu também aposto, que há um despertar de novos valores,
humanos que já conhecidos nossos, mas que agora se fizeram mais urgentes, como a empatia, a solidariedade. Antes da vacina chegar, foram os únicos recursos que nós, humanidade inteira, né, tivemos para podermos poupar a nossa vida, como também tentar poupar a vida das outras pessoas. Uma prova de respeito, de carinho, de generosidade. A maneira de a gente se isolar, a maneira de a gente se proteger, protegendo também a vida dos outros. Essa realidade, compreender, por exemplo, que um idoso tinha mais dificuldade que um jovem. Então, quando eu via um jovem, fosse através da pastoral da juventude ou algum movimento dentro de uma paróquia se oferecendo para poder fazer as compras, ajudando, por exemplo, na higienização dos produtos, isso me encantava, porque essa é uma maneira de evangelizar muito eficiente. Através de valores humanos, alcançamos, então, um potencial divino que nos torna, então, irmãos e irmãs. Nós temos hoje uma busca por novos saberes. Notamos que com o advento e a chegada forte das tecnologias junto à inteligência artificial, talvez muitas profissões desapareçam. Então, novos saberes são urgentes. Estamos tendo oportunidade para isso. Nós hoje temos acesso a muitos cursos, temos acesso a muitas informações. Como transformar essas informações todas em conhecimento, em sabedoria, isso é fundamental para a gente. São alguns aspectos do que nós hoje vivemos e que nos levam a uma mudança muito grande. São mudanças que afetam as nossas realidades visíveis, mas também as nossas realidades invisíveis. Há pessoas, por exemplo, que estão curtindo esse momento até de isolamento, porque estão tendo a oportunidade de colocar em dias uma porção de coisas que no corre-corre do cotidiano do trabalho não conseguiam. Outras, no entanto, estão sofrendo duramente, muitas até acometidas de depressão, por conta de estar nesse isolamento social. Então, a cada movimento que a cultura, a cada movimento que acontece na sociedade, nós recebemos esse impacto de uma maneira diferenciada. E aí vem uma questão grande para a gente, não é? Como é que nós, enquanto aparato tecnológico, devemos nos comportar? Como é que, enquanto seres humanos, inteligência espiritual? Então, esse desenvolvimento do homem total, da mulher total, é importante para nós nesse momento. Então, não percamos a oportunidade. E aqui entra uma questão bastante curiosa. A igreja tem um papel fundamental para essa nossa transformação. Aristides, mas nós estamos isolados em casa, nós praticamente não estamos participando das reuniões. Pois olha, a riqueza que as comunidades cristãs, sobretudo nós católicos, temos dentro desse processo de pandemia feito, realizado, temos, podemos dizer assim, estamos tendo uma oportunidade singular de podermos colocar em prática aquilo que a gente vem aprendendo há mais de 2000 anos com Jesus. Então, isso é importante para a gente poder trabalhar. Quando nós olhamos para a história, nós vamos observar que todas as vezes que temos um desenvolvimento social e humano um pouco maior, aquilo foi precedido por momentos difíceis. Quando olhamos para a história, por exemplo, e encontramos por volta do século XVI, século XVII, praticamente boa parte da Europa assolada pela fome, isso porque não tinha alimento. O frio foi tão rigoroso que eles não conseguiram produzir alimento suficiente, não existia ainda essa técnica de estocagem, de desenvolvimento do alimento e a sua distribuição com a eficácia que nós temos hoje, tornou-se, então, um problema sério a ser resolvido e que a humanidade conseguiu resolver. Noah Harari, um autor judeu, ele vai dizer numa das suas obras, Homo Deus, ele vai falar que hoje nós temos muito mais gente morrendo por obesidade do que por falta de fome. Tanto que nós hoje não falamos mais em fome, mas em insegurança alimentar, porque a fome significa um estado de você não ter o que comer porque não tem o alimento. Hoje o alimento existe, nós produzimos mais alimento do que somos capazes de consumir. Mas o que nos falta hoje para podermos fazer com que o mantimento, o alimento chegue na mesa de todas as pessoas, é uma mentalidade que exija políticas públicas que façam com que isso aconteça. Então, do século XVI, século XVII para cá, nós melhoramos assombrosamente nesse aspecto. O mesmo, por exemplo, nós podemos dizer, inclusive, até com relação às pandemias.
Se pegarmos, por exemplo, que a gripe espanhola ela foi mais letal do que nós estamos vivendo hoje, o próprio coronavírus. Se pegarmos, por exemplo, a resposta científica que recebemos hoje do nosso corpo científico no mundo inteiro, tão mais eficiente, tão mais eficaz do que já tivemos em outros momentos da história, como foi a peste negra, o tifo, a varíola e assim por diante. E aprendemos com essas coisas todas, porque tudo que nós temos hoje foi em detrimento dessas conquistas, de atravessarmos esses momentos de crise e estabelecermos novos padrões, uma nova caminhada. Ah, Regis, mas ainda não somos perfeitos. Claro que não. Estamos nesse processo, né, de buscarmos melhorar cada vez mais. Então, quando olhamos para a história, nós vamos perceber que a humanidade, apesar de seus trancos e barrancos, hoje é melhor do que foi durante toda a sua história, em todos os aspectos. Politicamente falando, cientificamente falando, em termos de relacionamento, solidariedade, empatia, todas essas coisas melhoraram. Então, é uma coisa que nós, apesar de estarmos no olho do furacão, agora precisamos parar para os outros e olhar e falar assim, olha, nós temos muito mais gente empenhada no bem do que no mal. A impressão é contrária, mas essa é a realidade. Então, nós precisamos lembrar que é um tempo de oportunidades para nós. Nós precisamos parar de botar só interrogação e buscarmos luzes. O que é que nos ilumina, nos convida a que tipo de mudança, não é? Lembrando que nós não fazemos outra coisa senão anunciar a boa nova. Nós somos agentes da boa notícia. Então, aonde se busca essa boa notícia para que possamos passar para as pessoas hoje? Através da palavra de Deus, que é a boa nova, vivida e encarnada no nosso meio. Ter um encontro com Cristo, promover esse encontro com Cristo e que esse encontro permita uma nova caminhada, uma nova conversão, um novo jeito de ser. É importante que nós tenhamos em mente aquilo que o Papa vai nos dizer, não é isso? Prefiro uma igreja acidentada, ferida e lameada por ter saído pelas estradas a uma igreja enferma, pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças. Não quero uma igreja preocupada em ser o centro e que acaba presa no emaranhado de obsessões e procedimentos. Olha que bonito isso. Se alguma coisa nos deve santamente inquietar e preocupar a nossa consciência, é que haja tantos irmãos nossos que vivam sem a força, a luz e a consolação da amizade com Jesus Cristo. Sem uma comunidade de fé que os acolha, sem um horizonte de sentido e de vida. Mais do que o temor de falhar, continua o Papa, espero que nos mova o medo de nos encerrarmos nas estruturas que nos dão uma falsa proteção, às normas que nos transformam em juízes implacáveis, nos hábitos em que nos sentimos tranquilos enquanto lá fora, uma multidão faminta. E Jesus repete-nos sem cessar, dai-lhes vós mesmos de comer. Evangelii Gaudium, seu artigo 49. Exortação que o Papa nos dá. Esse é o nosso papel enquanto homens e mulheres de Deus, enquanto missionários, enquanto agentes da Boa Nova. Mais do que nunca, esse momento que vivemos é de que possamos transformar as nossas comunidades cristãs, as nossas paróquias, em casa de Deus, em lar, como nos diz o Papa no moto próprio do Ano da Misericórdia. O lar de Deus com janelas e portas escancaradas para acolher a todos que buscarem pela graça de Deus na igreja. Esse é o meu papel, é o seu papel. Eu só consigo compreender a razão do dízimo quando eu conheço essa igreja de modo tal a me sentir partícipe das coisas que ela faz. E é bonito porque o sacramento do batismo, ele nos diz o quê? A partir do momento que você é batizado, aonde você estiver, ali está a igreja. E aonde a igreja estiver, ali está todo aquele que é batizado. E o documento de Aparecida vai dizer, todo batizado é discípulo missionário de Jesus. Então, eu e você, batizados, somos esses discípulos que realizam e não realizamos pouco. Lê do engano aquele que pensa que a igreja não produz.
Se você lá na sua paróquia está insatisfeito, pois tenha certeza que o bem que a sua paróquia, que a sua comunidade, por menor que ela seja, realiza, é extraordinário. Eu tenho trabalhado bastante esse tema pelo Brasil nos últimos anos, porque são números que eu acho muito expressivos e necessários de que nós tenhamos conhecimento, né? Do que essa nossa igreja tem feito? Como é que esses discípulos missionários de Jesus, como é que esses batizados têm desenvolvido suas atividades, sejam na composição do clero, seja entre leigos e leigas. A alegria e o orgulho de ser católico, ela só será desenvolvida a partir do momento em que eu desenvolver e ter desenvolvido dentro de mim o senso de pertença, senso de participação, senso de responsabilidade e compromisso. Esses 3 elementos são fundamentais para eu me sentir partícipe, seja da família, seja do ambiente de trabalho, seja da comunidade cristã. Mas quando eu sou alijado, ou quando eu sou preterido de compreender esses sensos todos, eu deixo de participar. Quando eu não conheço o que a minha paróquia realiza, se eu não sei, aquilo não é feito para mim. E se não é feito, eu não participo. Se eu não participo, eu não tenho senso de pertença. E aí eu não vou compreender o que significa ser dizimista. E aí sim, eu vou incorrer como muitos. Naquela história, a igreja tem muito dinheiro, por que eu preciso contribuir com o dízimo? O que o padre vai fazer com o dinheiro se ele não tem família, etc. e tal. Por esse motivo, a gente começou a fazer esse videozinho que vocês assistiram logo pouco antes da nossa apresentação, né? Dízimo em 1 minuto. São 100 mini programas de 1 minuto falando sobre o dízimo, buscando responder a essas questões todas do cotidiano, que na maioria das vezes são feitas por falta de uma compreensão mais aprofundada e pela falta do senso de pertença. Então vamos lá. Aonde nós encontramos aí em roxinho ou em azul é a presença do cristianismo, de um modo geral, no planeta. Então vocês podem observar que, sem dúvida nenhuma, nós cristãos estamos com presença em todos os rincões desse planeta. Nós estamos presentes nos lugares mais ermos, mas também nos mais habitados. Nós somos representados no mundo inteiro, em todos os continentes. Nós somos 2 bilhões 107 milhões de cristãos. Católicos, 1 bilhão 210 milhões. O que completa esse número está pulverizado em mais de 2.500 denominações evangélicas. O que faz, então, da Igreja Católica a maior instituição religiosa do planeta e também a instituição com a maior quantidade de obras realizadas, seja em âmbito educacional, seja no âmbito social. Não há nenhuma instituição religiosa que atue no mundo com tantas frentes como a nossa igreja. Então, isso é para nos dar alegria, para a gente entender o que a igreja faz, qual é o seu papel na sociedade, qual é a sua maneira de atuar na sociedade. Olha que interessante isso. Esse material foi apresentado pela agência Fides de Notícia no ano de 2016, por ocasião do por ocasião da celebração do Dia Mundial das Missões. E o Papa, então, revela essa pesquisa, que agora deve estar saindo outra com outros números, mas esses daqui nunca se intimidam, sempre crescem, não é? Temos 73.263 escolas maternais e atendemos a quase 7 milhões de crianças. 96.822 escolas primárias, com aproximadamente 32 milhões e 200 mil alunos. 45.699 institutos secundários para 19 milhões e meio de alunos, além de 2 milhões e 300 mil em escolas superiores, mais 2 milhões e 700 mil em universidades. Ou seja, nenhuma instituição religiosa atua na área da educação como a nossa. E muitos poderiam falar assim, mas são as igrejas, são as escolas de igreja que são as mais caras. Lembremos que a maior presença dessas escolas estão na Ásia e estão na África, ou seja, nós temos sim escolas espalhadas no mundo inteiro, mas atuamos em todo o mundo, inclusive nos lugares onde o dinheiro não corre tão frouxamente quanto a gente imagina. Então, hoje, nesse exato momento, centenas e centenas de religiosos, sacerdotes, estão perdendo suas vidas porque têm
feito um trabalho de frente na área de educação, combatido a perversidade da exclusão no setor da educação, como pouquíssimos fazem. E vamos lembrar, se eles estão lá fazendo, eu sou batizado, eu também estou lá fazendo. Então, cada escola, cada criança que recebe educação, você e eu, que somos batizados, estamos ali fazendo esse trabalho. Mas o que mais nós temos? 5.034 hospitais, 16.627 pequenas maternidades, chamadas dispensários, 611 leprosários, 15.518 casas para idosos, doentes crônicos, deficientes físicos e assim por diante. 9.770 orfanatos espalhados pelo mundo. Temos 3.896 centros de educação e reeducação, 38.256 instituições de toda a natureza que vocês possam imaginar. E aqui, meus queridos, não estão contabilizados os trabalhos que a sua comunidade, que a minha comunidade fazem, como a distribuição de cesta básica, quando nós fazemos, por exemplo, os nossos bazares beneficentes, as várias atividades sociais que nós temos, como fábrica de fralda, apoio na área de construção, desenvolvimento de projetos sustentáveis. Enfim, nós trabalhamos e trabalhamos muito. Então, é momento da gente ter orgulho dessas coisas todas. E olha esses números que interessantes. Fazemos todo esse trabalho e temos na linha de frente 5.200 bispos. Temos aproximadamente 413 mil padres no mundo hoje. 41 mil, agora para 44 mil diáconos, 600 mil freiras. Se juntarmos todos eles, vão dar aproximadamente 1% do contingente de católicos no mundo. Então, nós poderíamos dizer assim, peraí, então, quem é que está fazendo esse trabalho todo? Somos nós, leigos e leigas, que junto com os nossos bispos, sob a orientação dos nossos sacerdotes, do clero, nós estamos fazendo muita coisa. Estamos desenvolvendo um trabalho extraordinário. Esses são os números da igreja no mundo. Mas quais são os números da sua paróquia? Não é interessante quando a gente às vezes olha e fala assim, para que é que a paróquia precisa de dinheiro? Por que eu preciso ajudar com o dízimo? Se eu conseguisse compreender que enquanto o mundo se especializa em corromper e perverter crianças, o nosso dízimo ele é capaz de educar na fé a milhares de crianças pela catequese. Quantos casais já tiveram seu relacionamento conjugal salvos por conta de um encontro, seja do ECC, seja da pastoral familiar, seja do renovar, do diálogo, das centenas de movimentos que hoje atuam junto das famílias, junto dos casais. Isso é uma bênção. Essas coisas todas, às vezes, não são contabilizadas e, se não contabilizamos, a gente também não se sente participando. Então, veja bem que interessante. Para cada pessoa que seu padre, lá na sua paróquia, atende uma confissão, você, dizimista, está do lado daquele padre atendendo aquela confissão. Dá para entender, então, quando eu digo que o dízimo ele é missionário e faz com que cada dizimista também se transforme num missionário. Porque você pode não ser catequista, você pode até nem fazer parte do corpo integrante de pastorais dentro da sua paróquia, mas se você é dizimista, você atua e participa dela toda. Então, isso é importante para a gente. Então, isso transcende a questão da obrigatoriedade, a questão da lei. Ela vai aquecer nosso coração. O 5º mandamento da lei da igreja, ele vai dizer, cada qual, segundo as suas possibilidades, socorra as necessidades da sua comunidade. Olha que lindo. Alguém que não frequenta a comunidade pode ser dizimista? Para quê? Por que ele vai ser dizimista se ele não frequenta? Se ele não participa? O dízimo é um direito adquirido meu e seu, que participamos, que atuamos, que estamos ali dentro trabalhando. Por quê? Porque senão nós damos a dosilusão para as pessoas que, contribuindo com o dízimo, elas já têm o seu lugar no céu garantido. Isso não é verdadeiro, isso é falso. No período de pandemia, nós temos aprendido tanta coisa, não é? Quantas coisas a pandemia está nos ensinando, até mesmo a respeito dessa convivência. E quando nós achamos, por exemplo, que a igreja está parada, que a igreja está dormindo, que ela está isolada, olha o que o Papa Francisco vem trazendo para a gente. Um pacto global de educação.
que coloca o indivíduo, sobretudo os menos favorecidos, no centro. Ou seja, pensar numa educação que privilegie principalmente quem hoje está excluído da educação. Então, toda a experiência que nós temos na área acadêmica, toda a interferência, ou toda a cooperação que a igreja teve no desenvolvimento das sociedades, com a cultura, com a educação, sendo revisitado. Somos chamados pelo Papa, revisitando esse tema, a trazer um novo projeto de educação. Em novembro de 2020, o Papa se reuniu em Assis com mais de 2.000 jovens empreendedores, economistas, todos eles muito jovens, no máximo até 35 anos de idade. E eles, então, tinham que pensar numa economia, se havia a possibilidade, alternativas que pudessem trazer mais humanidade para a economia, porque se constatou que o modelo do capitalismo, pelo capitalismo, ele é perverso. Ele privilegia alguns poucos, mas ele deixa milhões desamparados. E para engrandecimento nosso, esse trabalho trouxe alternativas, sugestões, ideias que estão agora sendo organizadas e pensadas e discutidas no mundo todo, com o projeto Economia de Clara e Francisco. São modos que a igreja tem e toda a sua história é marcada por essa capacidade de pensar. Vamos lembrar que na primeira Revolução Industrial, Papa Leão XIII, ele nos brinda com um documento que será Rerum Novarum, perdão, que vai ser a doutrina social da igreja, mais tarde confirmada na Rerum Novarum, que vai trazer uma transformação, uma preocupação com o indivíduo no mercado de trabalho, com relação ao meio produtivo, etc. A igreja sempre teve essa participação. Então, agora ela nos traz também. Esse Papa tem trabalhado com um afinco enorme para que nós possamos fazer uma sociedade diferenciada. Então, quando eu penso assim na igreja, e eu me torno partícipe dela, eu também tenho que alinhar meu modo de pensar a essa realização. Então, se eu parar e olhar para a pandemia, me ver isolado dentro de casa, quando eu paro e penso que eu não posso ir a uma paróquia porque nós estamos em isolamento, porque há um risco de contágio, eu começo então a ficar revoltado com aquilo. Eu vi recentemente uma campanha na internet onde o pessoal dizia: se não tem sacramento, também não tem dízimo. Como se o sacramento fosse uma prestação de serviço que carecesse de ser pago. Então vamos deixar claro uma coisa. Primeiro, Deus nunca pediu dízimo de seu ninguém. Muito pelo contrário. Ele vai dizer: para que é que eu preciso da água do seu jarro se todos os rios são meus? Para que é que eu preciso de comer? Eu não como. E se eu comesse, eu precisaria do teu boi, lá do teu aprisco? Não, todos os animais são meus. Faz antes um ato de adoração. O que é esse ato de adoração? Senão essa comunhão com Deus, no seu modo de pensar, sentir, agir. Essa solidariedade. Então, somos convidados, participando desse projeto, a também termos uma outra dimensão sobre esse dízimo. O segundo aspecto que é importante nós deixarmos gravado é que, quando eu sou chamado a ser dizimista, eu sou chamado a fazer uma experiência que transforma não apenas a mim, mas o meio. Esse é o nosso papel, implantar o reino de Deus entre nós. Então, esses projetos todos que a igreja faz também com que eu me torne integrante dela. Então, a ideia é: que paróquia nós somos, não é? E que paróquia somos e que paróquia queremos ser. Que tipo de cristãos somos, que tipos de cristãos nós queremos ser. Eu estou vendo aqui, está passando? Tá passando direito? O documento de Aparecida vai nos dizer: cria comunhão e educa para um estilo de vida compartilhado e solidário, em fraternidade, na atenção e acolhida do outro, especialmente se é pobre ou necessitado. Documento de Aparecida, item 272. Isso é fundamental para a gente. Que as nossas paróquias não sejam um local de espera por aquele que vem buscar alguma coisa.
mas como nos diz o Papa Francisco, que nós possamos nos abrir e irmos para. Isso é interessante num teólogo que dizia recentemente num artigo que Jesus já não está mais lá escondido nas paredes da sacristia. Ele saiu e ele caminha no meio do povo. Então nós temos que seguir Jesus. Então essa igreja em saída é como que uma igreja peregrina que caminha com Jesus aonde os seus estão. E o que o Senhor nos convida a fazer é que nós emprestemos a nossa existência para que Ele possa se utilizar de cada um de nós para poder desenvolver esse trabalho. Quando nós olhamos, então, para as nossas paróquias, nós precisamos compreendê-la para além daquilo que, às vezes, nós precisamos dela, mas compreender que a igreja, nossas dioceses, arquidiocese, que a nossa paróquia, as nossas comunidades, elas desempenham um trabalho muito maior na sociedade, que atuam tanto na realidade visível quanto nas realidades invisíveis. Ela tanto vai ajudar na superação da organização física, mas ela também vai ajudar na superação das coisas existenciais, das emoções, da fé, daquilo que faz com que nós sejamos mais integrais. Então, quando olhamos para a paróquia e pensamos no padre como gestor, no CPP, no CAEP, é preciso que compreendamos que a paróquia não é só aquele local onde eu vou e assisto missa. Não, ela tem um espaço sagrado, ela tem um espaço formativo, ela tem um espaço geográfico onde eu e você, através dos nossos lares, através das nossas empresas, nós estamos ali representando a igreja e temos o espaço virtual, esse que nós estamos, por exemplo, ocupando agora. Eu, por exemplo, comecei a trabalhar no TikTok. Falaram, só para jovem, pois então nós precisamos começar a falar com os jovens alguma coisa. Então vamos ocupar esses espaços. Precisamos ocupar todos os espaços disponíveis para podermos evangelizar. Então, toda gestão, ela pressupõe dois ambientes de trabalho, atividade meio e atividade fim. Então, qual é a atividade fim de uma paróquia? Promover o encontro das pessoas com Jesus de Nazaré. Porque uma vez que elas tenham, de fato, um encontro com este Deus ressuscitado, ela caminha, então, de um modo diferente e faz um rumo diferente da sua existência. É o processo de conversão que a gente chama. Mas para que isso aconteça, precisa ter atividade meio. É onde nós, dizimistas, atuamos. É onde a pastoral do dízimo, por exemplo, atua. Aliás, vale lembrar duas coisas. Primeiro, a Igreja do Brasil é a única igreja do mundo que tem como opção de autossustentação uma pastoral, e a pastoral do dízimo é a única pastoral que atua na gestão eclesial na atividade meio. Quando ela ajuda na alocação de recursos, mas quando ela evangeliza, ela atua na atividade fim. Então, ela atua nos dois cenários, nas duas pontas. E para quem existe a pastoral do dízimo? Para as demais pastorais. Aristides, por que é que as pessoas que participam das pastorais não são dizimistas? Muitas e muitas vezes porque nós não temos desenvolvido uma consciência de pastoral de conjunto. É cada um fazendo o seu e um não sabe o que o outro faz. Nesse isolamento que nós fazemos é nos individualizar. E vamos entender a igreja como sendo aquela bolha a qual eu participo dentro de uma mesma comunidade. Então é preciso rompermos com essas bolhas e compreendermos o mundo como esse espaço de missão, o qual nós somos chamados a viver. Então, espaço sagrado, onde assistimos a nossa celebração, a missa, onde nós vivemos nossos momentos de oração. Espaço formativo, é ali o centro de pastoral, são as escolas de teologia, assim por diante. Depois o espaço geográfico, minha e a sua casa. Depois o espaço virtual. As tecnologias hoje, através da Servo Fiel e outras que estão no mercado, nos auxiliam, sobretudo a pastoral do dízimo, a que nós possamos fazer um trabalho mais consciente. Muita gente, por exemplo, fala assim, nesse período da pandemia, meu dízimo despencou. Provavelmente isso aconteceu porque não havia sido feito um trabalho de apoio das tecnologias. Porque paróquias que tiveram esse trabalho, fosse com a maquininha, fosse através do aplicativo Sou Dizimista, conseguiram, por exemplo, estão atravessando por esse período, algumas até com crescimento no dízimo. Por quê? Porque as pessoas viram a necessidade. As pessoas estão observando que a pobreza vem crescendo assombrosamente. Então, quando uma paróquia realiza, o povo quer participar junto naquela mesma movimentação. Então, muitos conseguiram. Agora,
Se uma paróquia não tem essa intimidade com a tecnologia, não permitiu que isso tivesse sido implantado, ela vai ter maior dificuldade hoje para poder ter, inclusive, a participação das pessoas com seus dízimos. Aristides, mas num período de pandemia precisa do dízimo? Nós precisamos do dízimo. Nós é que precisamos fazer esse trabalho de partilha, sobretudo em períodos de pandemia. Por quê? Porque nós descobrimos, né, que a gente já falou sobre isso, que a empatia e a solidariedade, elas fazem de nós mais humanos. As vacinas nos ajudam muito e vão nos ajudar muito, mas a solidariedade, a empatia, a fraternidade, a coparticipação, a responsabilidade é fundamental. Nossas paróquias, elas podem receber um selo de qualidade do dízimo. Por quê? Porque tudo que nós fazemos, seja na área pastoral, seja na gestão, ela nada mais é do que a participação do dizimista naquilo. Então, é um selo de qualidade humana, espiritual, que desperta o amor, a responsabilidade, a participação, a fraternidade, a solidariedade, a empatia. Todas essas coisas vêm com o dízimo. Vocês sabem que certa vez eu viajava, eu gosto muito de árvore, eu sou apaixonado com árvore. E ao longe do carro eu vinha uma mangueira, um pé de manga. Eu fiquei encantado porque ela tinha uma copa bem arredondada, toda pintada de amarelo, carregada de fruto. É uma coisa linda de ver. Eu estava dirigindo e a primeira coisa que me veio na cabeça foi, é curioso, porque dentro de uma manga daquela tem uma outra árvore inteira. A promessa de uma árvore inteira produzindo, que é a semente. É curioso porque eu tenho uma sensação de que nós também somos assim, dentro do contexto de Deus. Teilhard de Chardin, ele fala uma coisa que eu gostava muito. Nós não somos seres humanos fazendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais fazendo uma experiência humana. Olha que lindo isso. E se somos seres espirituais fazendo uma experiência humana, o dízimo ele entra dentro desse processo. Por quê? Porque ele nos coloca numa área de partilhar, de participação, de estar com o outro, de uma outra maneira. É de entender, por exemplo, que a mensagem de Cristo, vivenciada e partilhada pelas nossas paróquias, é o que pode fazer e causar a transformação social que a gente tanto deseja. Ah, X, mas a igreja tem feito isso? A gente acabou de ver isso. Agora, tem muito para ser feito? Tem, sabe por quê? Que eu e você precisamos escrever a história desse momento. Aristides, com quanto que eu participo do dízimo? Ô, meu amor, com seu coração. Ah, mas não é com 10%? Não significa a 10ª parte? É uma expressão matemática. E que norteou por durante milênios, porque desde os sumérios que o dízimo é praticado, e já era praticado em cima do termo dízimo, ou seja, da 10ª parte. A gente tem explicado bastante isso nos nossos vídeos, né? Como nascemos com 10 dedos, então se compreendia que pelo fato de eu produzir, abençoar, selar contrato com as mãos eram especiais. Então o número 10 é um número muito expressivo para a humanidade. Então a 10ª parte de tudo que se era produzido era disponibilizado aos deuses e sumérios. Mais tarde, com Abraão, feito essa mesma prática diante de Melquisedeque. Agora não mais para aplacar a fúria dos deuses, mas por reconhecimento, gratidão e fé. Reconhecimento que só tem um Deus, gratidão porque este Deus intervém na nossa história e fé porque acreditamos que ele está nos conduzir à terra prometida. Então, o dízimo nasce no coração do homem e encontra eco no coração de Deus. Quando Deus percebe que ele consegue fazer comunhão com os seres humanos nesse momento em que ele faz a sua contribuição, Deus então abraça isso. Ele acolhe esse gesto humano e diviniza esse gesto. Eu escrevi um livro chamado Fazei a Experiência, aonde, estudando sobre o dízimo, eu pude observar em passagens bíblicas que sequer são do dízimo dentro da Sagrada Escritura, mas que nos mostram as relações nos encontros entre as pessoas e Jesus. A primeira coisa que é redimensionada para elas são os bens materiais. Não interessa se a pessoa tenha pouco ou muito. Podia ser no encontro com o Zaqueu, que era um cobrador, que era um agiota na época, né? Como com a samaritana. Um tinha muito dinheiro e ele promete, Senhor,
eu vou devolver o que eu tirei em excesso dos outros, eu vou reparar o erro que eu fiz. A samaritana, que a única coisa que tinha para oferecer era uma corda e um balde. Não interessa o quanto, mas o como eu passo a viver doravante o encontro com Cristo, os bens materiais, é que faz uma diferença assombrosa. A maneira com que eu enxergo o outro é que faz com que as coisas assumam uma outra realidade e faz com que sejamos cristãos diferentes. Então, quando hoje nós falamos sobre ser dizimista, eu não posso ficar preocupado e pensar assim, eu acho que eu vou ser dizimista porque senão eu não vou para o céu. Isso é uma bobagem. Merecer a salvação, nós merecemos, mas é um desejo de Deus na sua infinita misericórdia. Como nos diz o Papa, o nome de Deus é misericórdia, misericordiedade. Então, este Deus, cujo nome é misericórdia, vem ao nosso encontro. E nos vem de modo espontâneo, gratuito. Ele não nos cobra nada, não tem pedágio para nos fazer ligar a ele. E basta recordarmos, não é? Aquela passagem onde São Matias ali, na cruz, vai dizer para o Senhor, quando entrares na casa de teu pai, lembra-te de mim. Jesus não diz para ele, como é que está seu dízimo? Deixa eu ver aí, seu carnezinho. Está tudo certo lá na igreja? Não. Ele diz o quê? Hoje estarás comigo no reino de meu pai. Então, a condição fundamental é eu crer. Como diz São Paulo, todo aquele que crer será salvo. E é verdade, é fato. Então, o dízimo, meus queridos, faz com que eu e você consigamos ter um contato com os valores humanos mais sensíveis, de tão sensíveis, se tornam divinizados. Quando somos chamados a uma vida de santidade, muitos de nós pensam que é da dor, do sacrifício, do martírio, do sofrimento. Não! Jesus já fez todos os sacrifícios. Ser santo hoje é vivermos integrado, como dizia Irmã Dulce, como fez uma Teresa de Calcutá, aonde eu olho e eu encontro a paz, pode ser no moribundo, pode ser em qualquer pessoa. Então, essas pessoas compreenderam como é que o outro, que é templo de Deus, deve ser tratado, como é que ele deve ser amado, como é que nós devemos nos relacionar. Então, a santidade, ela faz isso. Papa João Paulo II dizia, né? A santidade é fazer de modo extraordinário, ordinário de cada dia. Então, Aristides, como é que eu posso contribuir com isso? Você pode fazer isso de várias maneiras, através de maquininha, mandando para a igreja, indo lá na secretaria ou no espaço do dízimo, lá no momento da celebração. N maneiras, mas o mais importante é que seja uma prática que tenha nascido no seu coração. Senhor, tu me destes a administrar tanto. Tu és o Senhor de todas as coisas, o provedor da vida. Eu desejo e posso participar da minha comunidade com 10%, 15%, 20%, 5%. É você que vai decidir isso. Mas isso deve sair do seu coração. São Paulo vai nos dizer isso. Cada um dê segundo o que se propôs em seu coração. Então, essa experiência é importante. Sabe por quê? Dízimo é desapego, é ato de entregar-se, é amor ao próximo, é busca por justiça e paz, é comunhão com Deus, com os irmãos e irmãs, é expressão de fé, é compromisso do humano com o divino. Nós não podemos, por exemplo, levar o nosso dízimo para a igreja, mandar o nosso dízimo da igreja, sem pararmos e compreendermos que é preciso renovar também a nossa aliança com Deus. Nós estamos desenvolvendo um projetinho agora, onde nós estamos colocando uma consagração da família. Então, no Batente das Portas, nós estamos criando um material, onde nós podemos, então, nos consagrar ao Senhor, a palavra dele, quando saímos, quando entramos em nossas casas. Então, que precisamos começar a confirmar, de um modo mais sensível, um sinal visível de que nós temos a nossa opção religiosa, nós temos um mestre a quem nós seguimos, né? É participação responsável, é experiência com Deus e de Deus. Uma experiência de saída de si para a promoção do encontro do outro, com o acontecimento Jesus de Nazaré. Não há absolutamente nada que seja tão importante quanto hoje promovermos o encontro das pessoas com Jesus de Nazaré, para que possamos, de fato, compreender o nosso papel dentro da sociedade. O dízimo é uma espiritualidade que o mundo precisa, mas
que por ignorá-la a rejeita. Por quê? Porque ele imagina que o dinheiro é meu, eu não vou dar o meu dinheiro para ninguém, e ele se esquece de que nós somos meramente administradores. Levítico capítulo 27 vai nos dizer isso. Todos os dízimos tomados das sementes do solo ao fruto das árvores são propriedades do Senhor, são coisas consagradas a Ele. Meu irmão, minha irmã, se você ainda não fez a experiência, faça. Se você já fez a experiência, sonda seu coração para saber se ele de fato foi feito aqui dentro do seu coração. Aí diz, mas e naquele final de mês que está tudo apertado para a gente? Nós vamos viver esse aperto também no dízimo. Por quê? Porque as nossas comunidades também estão vivendo esse aperto, porque o nosso vizinho também está apertado, porque os nossos semelhantes também estão apertados. Nós vamos observar que a movimentação social ela é grande para todos nós. A pandemia, por exemplo, ela não assolou aos pobres ou aos ricos, mas a todos nós. Ela não fechou apenas a igreja, ela fechou o comércio, ela fechou uma série de coisas. Outras permaneceram abertas até por irresponsabilidades, que estão pagando um preço caro por isso. Não é isso? Em 1969, os sacerdotes eles disseram, olha, nós achamos inadequada essa maneira de sustentação da igreja a partir de cobrança das taxas sacramentais e com tanta festa, com tanta coisa. Então, quantas vezes as pessoas falam assim, o padre da minha paróquia não fala sobre o dízimo. Aristides, por que os padres não falam sobre o dízimo? Pois eu gostaria de deixar claro a todos nós, leigos e leigas, não fosse os nossos sacerdotes, nesse documento de 1969, que é o documento dos presbíteros, terem reclamado disso, hoje nós não teríamos a pastoral do dízimo enquanto pastoral desenvolvida no Brasil. Porque foi a partir desse documento que os bispos se debruçaram e, em 1974, nos ofereceram o estudo número 8. E eles diziam que o dízimo seja uma meta a ser atingida, não é mera exortação. É um sistema periódico e sistemático que vem para substituir progressivamente o sistema de taxas. Ou seja, à medida em que o dízimo entra, a gente vai liberando as taxas. 40 anos se passaram para que nós pudéssemos ter dentro da CNBB um grupo de bispos que fosse responsável por essa pastoral que cresceu ao longo do tempo. E vale lembrar que quando em 74 falávamos sobre dízimo, para substituir taxa, as equipes se formaram preocupadas única e exclusivamente em fazer dinheiro. Por quê? Porque tinha que fazer o dízimo entrar para poder abolir as taxas. Então, tudo que nós podíamos fazer para fazer e garantir o dinheiro entrando, nós fizemos. Mas, com o decorrer do tempo, os próprios leigos começaram a perguntar, alto lá, mas é só isso que nós vamos fazer? E quando se começou a tomar conta do dizimista, nós começamos, então, a nos despertar para algo maior do que uma equipe de cobrança. E despertamos para uma equipe de pastoral. Isso aconteceu de modo tão extraordinário na Igreja do Brasil que hoje nós não apenas mandamos para fora esse know-how, esse conhecimento, mas como o próprio documento 106 reconhece como pastoral todo esse trabalho que hoje se faz e que é diferente do que se fazia 30, 40 anos atrás. Se lá nós, juntamente com o sacerdote, tomávamos conta do dinheiro, hoje quem faz isso é o Conselho Econômico, são os CAEPs, que as paróquias e dioceses têm. Não é isso? E então, nós da Pastoral do Dízimo fazemos o quê? Nós tomamos conta do dizimista. E tomar conta do dizimista é acolhê-lo, é inseri-lo, é ensiná-lo, é enviá-lo. Fazer com que ele se sinta partícipe de todos os trabalhos que a paróquia, que a igreja faz. Então, para que isso aconteça, a pastoral tem que se articular numa equipe de comunicação, numa equipe de visita, num espaço da partilha eficiente e eficaz. Nós precisamos levar para as pessoas a possibilidade de elas saberem o que é que a nossa igreja realiza e faz. Nós desenvolvemos um trabalho chamado Escola da Partilha, onde nós disponibilizamos material de formação para as equipes, para o clero, para os leigos, para que possamos transformar a pastoral do dízimo em algo organizado. Não apenas organizado na sua estrutura, mas com um objetivo a ser alcançado, com um modo organizado de conduzir, como fazer com que as pessoas sejam alcançadas, de fato, pela informação, formação e transformação. Então, ali nós trabalhamos a origem,
do dízimo, toda a sua historicidade. O dízimo, ao longo da história da salvação, tanto no aspecto bíblico quanto no magistério de igreja. Como é que o dízimo se desenvolveu na Igreja do Brasil, porque ele tem particularidades extraordinárias, e quais são os horizontes que hoje a pastoral tem. Como é que hoje o Brasil assume a responsabilidade, a missão de falar sobre o dízimo para outros mundos, para outros países. Então, é importantíssimo que hoje você e eu estejamos cientes, organizados, engajados nesse trabalho dessa pastoral. Assim como muitos de nós não faz a menor ideia sobre o que é o projeto Pacto Global da Educação ou Economia de Claro e Francisco, muitos não sabem o que o nosso dízimo realiza. E é isso que nós da Pastoral do Dízimo precisamos trabalhar. Já indo para o encerramento, para não ficar mais cansativo, eu estava anos atrás, há mais de 20 anos atrás, numa missa na paróquia Nossa Senhora da Luz, na Pituba, em Salvador, e era uma missa pela manhã, e um padre que falava de modo bastante diferente, que ele era de língua hispana, daquela região da Colômbia, ele contava no momento da homilia uma história que me marcou bastante. Eu não sei o nome dele, mas eu nunca mais esqueci dessa pregação dele. Diz ele que uma senhora da comunidade, no momento em que se vivia um momento muito duro na Colômbia, era um momento de muitos assassinatos, de uma violência assombrosa, uma senhora da comunidade dele deu para ele uma estola de presente. Só que ao invés daqueles símbolos normais que a gente encontra em todas as estolas, que às vezes são utilizadas, ela fez um palhaço, bordou também um pato, um peixe e uma serpente. E quando ela entrega a estola para o padre olha assustado para aquilo e vai dizer para ela assim, olha, mas esses símbolos não são os símbolos católicos, não são os símbolos que a gente deve ter na estola. E diz que ela, na simplicidade, na pobreza dela, ela falou assim, eu sei, mas é que nós estamos vivendo um momento de crise, de derramamento de muito sangue. Por isso eu fiz uma estola vermelha. Ela falou assim, em momentos de crise, padre, eu aprendi que nós precisamos ser promotores da alegria. Faça alguém sorrir. Não interessa o tamanho da crise, não interessa o tamanho da dor. Se você tiver a preocupação de fazer alguém sorrir, você vai estar fazendo uma transformação muito grande. E aí ele perguntou, sim, mas e esse pato? O que esse pato tem a ver com isso? E ela disse, padre, em tempos de crise, nós temos que agir como o pato. O pato chega ao seu objetivo, ele chega aonde quiser, de todas as maneiras, porque ele voa, ele nada e ele anda. Então, contemos com todos os nossos recursos, com tudo que Deus nos deu. Não deixemos de jeito nenhum de fazer as coisas, por limitações nenhuma, que a gente possa fazer isso. E aí ele fala assim, bom, por fim você colocou alguma coisa, que é o peixe. E ela diz, mas eu coloquei o peixe, padre, porque o peixe não pode viver fora da água, assim como nós não podemos viver sem Deus. Em nenhuma crise nós podemos estar sem Deus. Em nenhum momento da nossa existência. Mas no momento de crise, só Ele. Para poder nos ouvir, acalmar a tempestade que muitas e muitas vezes acontece dentro de nós. E aí ele olhou para a cobra e falou para ela, se essa serpente, o que é? Ele falou assim, dome a sua língua. Em tempos de crise é bom de você ficar calado. Não fale tudo que você quer ou tudo que vem pela cabeça. Porque a língua funciona como uma serpente. Ela pode te matar com o veneno dela. Então, olha que coisa interessante essa história dessa estola, que representa aí para nós todo o processo da ordenação, toda essa missão que o sacerdote tem de nos conduzir pelos momentos, às vezes, mais interessantes, mais curiosos, mais atípicos também da nossa vida. Essa senhora, então, traz e brinda-nos com tudo isso. Então, hoje eu digo que nós possamos fazer as pessoas sorrirem, que nós utilizemos também de todos os aparatos que nós tivermos disponíveis em nós, busquemos novos aparatos, se estivermos faltando algum. Lembremos que não podemos, em momento algum, ficar sem a presença de Deus.
tomarmos conta daquilo que sai da nossa boca. Vamos parar de reclamar. Vamos parar de fazer julgamentos. Vamos nos organizar enquanto comunidade cristã para que nós possamos fazer a diferença no mundo que nós temos. O Papa vai nos dizer, num texto que eu gosto muito, quando ele fala: os rios não bebem a sua própria água. As árvores não comem seus próprios frutos. O sol não brilha para si mesmo e as flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. A comunidade cristã, ela tem essa missão de fazer com que nós estejamos atentos uns aos outros. Que nós possamos olhar para as crianças com delicadeza e com cuidado, que nós possamos olhar para o jovem, que nós possamos olhar para a família, que nós tenhamos um olhar para as diferenças tantas que hoje nos trazem novas cores na sociedade, que nós possamos estar atentos a novas pastorais que precisam surgir para poder atender essa demanda do gênero humano que cresce à nossa volta. Essa é a nossa missão. Que nós possamos pensar, junto com o Papa, numa nova economia que traga o indivíduo para o centro, sobretudo os menos favorecidos. Padre Júlio Lancelotti vem fazendo um trabalho extraordinário em São Paulo. É um testemunho que nos dá do que somos capazes de fazer se nos unirmos em prol dos menos favorecidos. Então, que saibamos buscar esses exemplos. É curioso, ouvindo uma palestra recentemente, a pregadora, ela dizia que mais importante do que fama, coisa que muitos de nós procuram, é o serviço. Porque o serviço é que, de fato, delineia o nosso caráter. Nós, às vezes, também temos o péssimo hábito de valorizar aquele que é famoso. E nós não valorizamos aquele que serve, aquele que, de fato, realiza alguma coisa. Acho que é o momento da gente começar a pensar diferente, a agir diferente. Acho também que as nossas comunidades vão viver uma nova instância. Quero agradecer a presença de todos vocês. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, pode fazer no chat, porque a gente pode partilhar um pouco, conversar um pouco a respeito. Espero que vocês tenham gostado. Se você estava tendo dificuldade de compreender como viver o dízimo nesse momento, que seja algo bom para você, essa possibilidade da gente conversar mais abertamente com a comunidade. Tem alguma pergunta? O pessoal está chegando aqui com os comentários, vamos ver. Obrigado, Maurício. Deixa eu sair daqui dessa partilha para a gente ficar de tela inteira. Obrigado, Maurício. Obrigado mesmo. Socorro Marcelino, Paróquia São Sebastião, Rio Grande do Norte. Que coisa boa ter vocês aqui. Mandou um abração para os padres todos, para o padre Flávio. Gostei da história do padre e da história. É linda essa história, não é, Francisca? É linda, sim. Foi maravilhoso, muito obrigado, fico feliz. Obrigado, Valdeneza, Valmir, Emílio Ferreira, obrigado, querido, muito obrigado. Cidália Pereira, um abraço, muito obrigado. Regina Furtado, quanto tempo? Obrigado. Rosana da Fonte, obrigado. Elaine, Shirley, André Luiz. André, querido, que saudade, precisamos voltar a trabalhar junto, né, meu santo? Estou com saudade de você. Renato, excelente live esclarecedora sobre o dízimo, e encerrando com essa mensagem do Papa Francisco, linda essa mensagem dele, não é? Ele é muito querido, ele é muito especial. Só parece que não tem nenhuma pergunta aqui, não é? Pastoral do Dia, Santuário Nossa Senhora Aparecida, do Imbuí, Salvador, um abração para vocês, Salvador. Vocês viram que a gente já esteve aí e conhece muito.
Ô Rubens, que coisa boa te ter aqui, né? Eu que agradeço, viu, gente, o carinho de todos vocês. São muitas mensagens aqui. Vocês vão encontrar também, gente, no nosso canal do YouTube, 1 minuto do dízimo. Então, divulga na paróquia, começa a compartilhar com o pessoal. Se você, por exemplo, tiver programa de rádio, pode pegar. Você pode transformar também em podcast, ou seja, só o áudio, para o pessoal poder ouvir, tá bom? Vamos partilhar com o pessoal. Para Douglas, muito obrigado. Para Dom Paulo, muitíssimo obrigado. Quero também agradecer o Padre Adalto, lá do Paraná, que deve estar curtindo um frio, mas está com a gente também sintonizado. A todos os padres, bispos que estiverem sintonizados conosco nesse momento. Muito obrigado pela participação de todos vocês. E lembrando, o dízimo é uma experiência que nós fazemos com Deus, que somos experimentados por Ele. Então, se você está passando por alguma dificuldade de compreensão disso, não há nada melhor fazer do que fazer essa experiência com Deus, ok? Abraço grande para todos vocês. Espero que tenha servido. Vai ficar aqui gravado, então chama o pessoal e divulga para o pessoal. Um abraço.